Oiê! Eu venho aqui agora para a gente discutir sobre esse monte de joia. O que eu acho, o que eu tenho de opinião sobre cada uma delas, como que eu vi o resultado e o que eu faço hoje em dia para sempre, para tudo. Então vamos lá. Vocês devem ter visto que as joias que eu fiz do cabelo da Laís ficaram muito mais nítidas. Deixa eu colocá-las aqui na tela. Ficaram muito mais nítidas. Olha, que perfeição. Essa é a joia de cabelo de esmalte da Laís, certo? E aí eu vou mostrar aqui, a próxima é a joia de cabelo de esmalte do cachorrinho. Então, assim, nitidamente, a joia de cabelo da Laís ficou mais legal. Por quê? Mas por quê? O cabelo de criança, cabelo de humano, é muito mais reto, duro, comprido, ao ponto de a gente conseguir modelar com mais facilidade. E eu também, o L de Laís é bem mais fácil, o L de Lupe, né? Mas esse caso é o L de Laís, é muito mais fácil modelar do que uma letra M, obviamente. Mas olha, a gente percebe a diferença da textura. Então, quando você tiver um cabelo, por exemplo, um pelo mais duro de um Rottweiler, vai ser muito difícil de você conseguir modelar essas curvas, porque é tão duro ao ponto de ser difícil de modelar. Quando você tiver um cabelo tão frufru quanto o M que eu mostrei na aula, vai ser também difícil porque ele é muito fofo. E se você tiver um cabelo no meio do caminho, muito mais fácil, por exemplo, o cabelo humano e, por exemplo, o cabelo de Lhasa, Shih Tzu, aqueles cachorrinhos de cabelo comprido, Yorkshire maravilhoso, vai ficar muito parecido com esse L de Laís. Então, assim, de todas as técnicas que eu uso, eu ainda prefiro usar sempre o esmalte de unha para deixar tudo juntinho e fazer essa letra. Só que daí a gente tem aquele impasse de o esmalte ele trazer pra gente o quê? Essa sensação de úmido. Então, assim, quando eu olho o L de Laís e quando eu olho o L que estava no meio do sanduíche, que é das próximas técnicas que eu já vou falar, é muito diferente. É imensamente diferente quando a gente coloca um do lado do outro. Aqui não tem o brilho, mas eu vou mostrar nas fotos aí. Aqui não tem foco, mas eu vou mostrar nas fotos. É nitidamente diferente. Olha como esse está preto e olha como esse está clarinho. Por quê? Porque aqui, no sanduíche, conservou muito mais a naturalidade do cabelo dela. Então, eu fiz as 3 técnicas juntas para vocês conseguirem ver todas elas e saberem escolher na hora que for fazer a joia. O cliente, o que eu quero deixar bem claro assim, a primeira coisa, é que o cliente não entende que isso vai mudar um pouquinho de cor, ele não entende que vai ficar um pouquinho mais escuro, ele não entende que o cabelo vai ficar com um tom de úmido. E ele vai ficar feliz da vida quando ele receber aquela joia. O importante é que, mesmo nas letras M, eu consigo ver nas 3 técnicas a diferença de cor entre um pelo mais preto e um pelo mais cinza. Eu consigo ver nitidamente, independente de qual técnica que a gente usar. Então, o importante é isso, vocês vão conseguir traduzir a cor do que estão te mandando na joia que você fizer. Ainda mais que quando for um cabelo. Ninguém reclamou nunca na vida que esse cabelo de L de Laís está parecendo muito mais escuro do que é o dourado do cabelo dela. Nunca ninguém me falou isso. Todo mundo fica feliz da vida, porque tem ali o cabelo da mãe, do pai, da filha e etc. E até porque se a gente colocar os cabelinhos assim, falando de cabelos, colocar os cabelinhos assim num jardim, eles vão ficar mais escurecidos porque eles estão úmidos, né? Então a resina dá esse tom de úmido nos pelos que a gente usa. Então, assim, partam do princípio que tem que ser fácil para você fazer. Não pensa que tem que ser o mais natural possível. Não. E principalmente quando a pessoa vê uma letra bem feita, ela quer uma letra bem feita. Então, assim, a letra M aqui dos cabelos frufrus, entre todas, vamos ver todas aqui. Entre todas as letras M que eu fiz, então aqui a letra M de esmalte de unha. Aí eu vou passar rapidinho, ó. A letra M, cadê? A letra M de pomada. Pode ver que o cabelo não ficou tão arrumado. Então, assim, ó, olha essa letra, M, e olha essa. Essa ficou muito mais arrumada, muito mais bonitinha, muito mais certinha, menos natural, mas muito mais perfeita. E eu tenho quase certeza, como minha vida, que teu cliente vai preferir uma letra M assim mais perfeita do que essa mais desarrumada.
certo? Mas o seu cliente conhece o pelo do cachorro dele, então ele também sabe que essa letra M desarrumada é o pelinho do cachorro dele. E geralmente eles falam assim, você fala assim, ai, nossa, deu tanto trabalho de fazer sua joia, seu bichinho dava trabalho também, e não sei o quê, e a pessoa vai falar, nossa, ele era uma peste, ele dava trabalho. Então a gente consegue até associar o estilão do pelo com o cachorro, sabe? Muitas vezes. E o terceiro método, que é esse aqui, que é o do sanduíche, ele tem seus prós e contras. Por quê? A olho nu, eu olhando bem de perto aqui, ó, a joia na minha mão, eu não tô vendo tanto quanto vocês, nitidamente, essa marca do Durex. Mas ela aparece, deixa eu ver se eu tenho outra foto mais pertinho aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu tô vendo a marca do Durex aqui. Vocês estão vendo a marca do Durex aqui pelo celular. Olha como dá para ver nitidamente. Mas, gente, isso tá aumentado 300 mil vezes. E eu tava num lugar onde tava batendo uma super luz, assim, de lado. Então, assim, quando eu vejo a olho nu, de verdade, seu cliente nem vai saber que tem Durex aqui dentro. Entende? Então, assim, eu quero que vocês pratiquem essa técnica, eu quero que vocês treinem, eu quero que vocês aprimorem com as suas próprias mãos aí a técnica desse sanduíche. Eu tenho intenção de fazer isso no papel contact, que talvez fique mais legal, não sei. O contact é mais grosso, então ainda vou fazer meus testes. E aí eu volto aqui para mostrar o teste. E eu também quero fazer essa letra M no sanduíche com plastificação. Sabe que a gente manda nosso documento na plastificadora, na copiadora para plastificar? Então, eu queria fazer isso na plastificadora, na plastificação. Não sei se eu vou conseguir, quanto que vai ser fácil de fazer, quanto que vai custar e se vai dar certo. Porque sempre fica aquele espacinho, mas eu acho que na plastificadora a gente vai conseguir grudar melhor e fazer o lacre. E assim, essa técnica do sanduíche, para mim, é a melhor técnica quando a gente tem pouco cabelo, principalmente cabelo branco. Então, aquele, por exemplo, um Schnauzer, que é aquele cachorrinho de barbinha, quem não conhece as raças, é aquele cachorrinho de barbinha. Então, quando a gente tem um Schnauzer branco, um Schnauzer que a gente chama de aço, que ele é o sal, né? Schnauzer, sal e pimenta. Pimenta é quando ele é mais preto, sal é quando ele é mais aço. Essa cor de aço. É branco que nem essa cor desse cabelo que vocês estão vendo, que vocês viram aí na foto, do sanduíche. Ele quase não aparece, ele muda de cor. E o Schnauzer tem muitos deles que são brancos, cor de neve, e que não tem esses riscos mais escuros, o que dá para mostrar numa joia com esmalte e até com pomada. Então, tem cachorro de pelo branco, por exemplo, Schnauzer branquinho, por exemplo, o Spitz alemão branco. A Spitz alemão é aquele que parece um ursinho. Meu, ele tem um pelinho frufru, mas tanto. 50 vezes pior do que esse frufru que vocês viram na aula. E ele não vai aparecer no negócio se você não usar um creme, por exemplo. Só que se a gente fizer esse método de sanduíche, dá certo. E sabe com o quê? Cabelo branco humano. Cabelo branco de verdade. Tipo, eu tenho o cabelo branco do meu pai aqui, que ele tá acinzentado, porque faz uns 6 meses que eu cortei dele. E assim, o cabelo branco do meu pai tá tão branco agora, tão branco, que eu vi essa semana, tá branco sem limite de branco. Então, eu tenho certeza absoluta que aqueles tons de cinza iam me ajudar, de grisalho, iam me ajudar para fazer uma joia. Mas esse tom branco que o cabelo do meu pai tá agora, eu não vou conseguir fazer aparecer na joia. Só fazendo alguma técnica dessa tipo sanduíche. E aí, quando eu mostro a técnica sanduíche, no cabelo da Laís, na primeira joia que eu fiz, que é essa daqui, cadê? Deixa eu tentar voltar. Essa. Ó, eu coloquei, tentei tirar assim ó, ela tá perfeita, não aparece o Durex em nenhum lugar. Então, assim, imagino que a joia, sendo um fundo mais claro, fica melhor para a gente conseguir fazer sumir o Durex. Por quê? Porque o Durex não aparece aquela bordinha branca. Ó, de verdade, a olho nu quase não aparece, tá bom, gente? Prometo, juro pela Laís. Essa bordinha branquinha aqui, a gente tá vendo porque a câmera tá muito resolução alta e tá muito fácil de ver. Mas nitidamente ela não fica super aparecendo. Quando eu pego aqui na minha mão, não tá assim.
Quando eu pego na minha mão, de verdade, seu cliente nem vai saber que tem durex ali, sincero. E se você der para alguém ver, a pessoa não vai saber como você colocou e ela não vai saber que tem um implante de durex. Agora, conforme ela gira um pouquinho, tem um certo brilho ali do durex, né, do ar naquele sanduíche. Mas, meu, ficou lindo, fica perfeito. E na da Laís, meu, eu custo a dizer que tem durex aqui na joia da Laís, entende? Que é esta joia aqui. Então, eu acho uma ótima saída para quem tem pelo branco, cabelo branco, fazer uma técnica dessa do cabelo dentro do durex. Mas um sanduíche ao ponto de ficar bem lacrado as laterais, para que, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o cabelo, né? Eu tenho que ter milímetros aqui e eu tenho que ter milímetros do lado. Eu tenho que ter milímetros aqui, desse lado, desse lado, desse lado e desse lado, para que isso fique lacrado realmente, para que a resina não entre lá dentro. De jeito nenhum, de forma alguma. Porque se a resina entrar dentro desse cabelo, a resina vai molhar esse cabelo e esse cabelo vai ficar com aquele aspecto diferente, que nem vocês viram numa boa parte da letra M. Aqui, ó, lembra quando eu estava fazendo a letra M? Aqui, ó. Eu estava fazendo essa letra M, e essa parte aqui da curvinha do meio do M, esse abacaxizinho no meio do M aqui, ó, lembra que entrou resina? Então, lembra que essa parte branca é igualzinha à parte que está fazendo a curva? E a parte que está fazendo a curva entrou resina? Olha como ficou diferente. E nesse caso, só está aparecendo, volto a dizer, porque esse pelo tinha mescla de pelo cinza, pelo escurecido. Se fosse pelo branco somente, ia ficar super desaparecido. Deu para entender? A minha opinião sobre todas as técnicas? Para mim, a melhor técnica do mundo, para mim, modelar o cabelo com pomada e colocar no durex e deixar ele presinho, funciona, meu, é a joia, para mim é a joia, eu fico indecisa. Se essa joia aqui laranja, que vocês viram, se essa joia laranja não é a mais bonita, que é com essa técnica aí da Laís. Só que no cabelo da Laís, entende? Essa. Para mim, ela é a joia mais linda de todas. Olha que lindo, esse cabelo solto ali no finalzinho, esses cabelos querendo ficar soltos, mais cortadinho em volta, o finalzinho frufru, essa separação de cabelos, coisa que quando eu passo esmalte, eu deixo tudo grudado. Deixa eu virar. Quando eu passo esmalte, ó, eu deixo tudo grudadinho, não é? Ó, tudo grudado. Agora, quando eu uso só um creminho, eu deixo tudo isso mais solto. Olha como tá mais bonito, mais fluido. Então, assim, ó, o que vocês podem fazer? Associar todas as técnicas. Então, por exemplo, passa um pouquinho de esmalte numa ponta, passa um pouquinho de esmalte na outra e passa creme no cabelo todo, passa esmalte numa ponta, passa esmalte na outra para não soltar. Tentem sempre usar um cabelo mais comprido para fazer. Então, aquela parte da orelha do Lhasa Apso, aquela parte da orelha do Shih Tzu, que é mais comprida. Tentem pegar todas essas informações e quando estiverem olhando, a minha intenção aqui é dar conhecimento para você, pegar o pelo na mão e falar, bom, esse pelo vai ficar legal assim, vai ficar legal assado. E vocês viram que na técnica que eu estava usando aquela que eu quase desisti, que eu estava usando a pomada, eu desisti. Aí eu fui, respirei, tomei um leite com café e voltei. E falei, não, eu tenho que fazer. Ué, dá para fazer? E aí eu peguei e fiz. Então, assim, respirem, tá? Respira, concentra. E outra coisa, sempre peguem pouco cabelo. Lembra que eu tinha um tufo de cabelo preto ali na segunda técnica de pomada e eu decidi separar no meio das aulas ali, você viu? Eu decidi separar no meio. Por quê? Porque estava muito gordo, muito grosso. E essa grosseria nos impede de trabalhar tão bem também. Então, usem muito pouco cabelinho. E só se atrevam a fazer uma joia de cabelo, assim, de cabelo ou de pelo. As técnicas são as mesmas para cabelo ou pelo, só que o cabelo é imensamente mais fácil. Só se atrevam a fazer uma técnica desse tipo se vocês tiverem um cabelo comprido, uma quantidade boa, ou daqui a algum tempo, quando você já tiver experiência e tiver capacidade, não é nem capacidade, porque todas vocês têm capacidade, mas estiverem mentalidade de eu consigo, eu vou dar um jeito. Vocês viram, eu quase desisti da joia da segunda técnica, e aí eu fui lá, respirei e falei, não, mas eu consigo.
Poxa, eu já fiz 1000 outras vezes. Por que eu não vou conseguir fazer dessa vez? Peguei, sentei na mesa de novo e fiz. Então, quando vocês tiverem esse tipo de mentalidade de segurança, de eu consigo, vocês todas conseguem. Isso eu, professora, sei. Só que você precisa ter essa mentalidade de eu consigo. E aí você se aventura a fazer com pouco cabelo, com pouco pelo. Tá bom? E um último conselho. Eu não quis, nessas 3 joias desse pelo frufru preto e cinza, passar chapinha de cabelo de mulher, porque eu queria mostrar para quem não tem chapinha em casa. Mas eu garanto, se você tiver feito essa técnica que eu estou mostrando da letra M, com o cabelo esticado por chapinha, passado uma chapinha de cabelo nele, gente, é imensamente mais fácil, porque tudo fica unido, tudo fica retinho, e aí você vai, não tem aqueles pelos ondulados querendo sair andando, entende? Então usem a chapinha, meninas que têm chapinha em casa, meninos peguem chapinha das mulheres. Minha chapinha é super poderosa, eu quase não uso porque ela estraga o cabelo, meu cabelo já não é boa coisa, e ela super estraga o cabelo, ela tem tipo 220 graus e ela não diminui temperatura. Usem uma temperatura branda se a chapinha de vocês deixarem, se não, tomem cuidado para não torrar cabelo. Meninos que não têm costume com chapinha, pelo amor de Jesus, dependendo como for, não tem chapinha e precisa esticar um cabelo, ou alguém te manda uma escova de cabelo cheia de cabelos, você vai no cabeleireiro aí perto de você e leva aquilo prontinho e manda e pede para a moça te ajudar com a chapinha. Pede para ela te esticar esses cabelinhos. O que você vai fazer? Se você tiver um emaranhado de cabelo, tipo um tufo de cabelo de escova de cabelo, acho que era interessante até eu pegar uma escova minha de cabelo aqui e montar como que eu faço para arrumar isso. Eu vou tentar providenciar para os próximos momentos, mas já vou explicar aqui tecnicamente como eu costumo fazer, que é uma forma que eu encontrei muito fácil. Eu pego cola quente, coloco em cima de qualquer lugar assim, que eu possa descolar depois. Então, geralmente do Durex. Coloco um pinguinho de cola quente e pego fio por fio, ponta por ponta. Então, eu pego aqui o fio, ó. Nossa, não vai soltar agora meu cabelo? Aqui, ó. Tem cabelo aqui na minha mão. Então, eu pego um fio, coloco tudo num lugar. Pego um fio, a ponta dele, e colo nessa bolinha de cola quente. Aí eu pego outro e colo, pego outro e colo, pego outro e colo, até a cola quente meio que secar. Aí eu ponho outro pinguinho de cola quente e vou lá. Eu vou meio que fazer um chumaço de cabelos com cola quente. Então, no final, vai ficar um treco tudo emaranhado, assim, tudo zoado, tudo tonhonhon, com um bolo de cola quente aqui gordo na ponta. E assim, bem presinho. E dependendo como for, você dá uma torcida bem perto da cola quente e põe ou esmalte de unha ou até super bonder, principalmente quando o cabelo é comprido de gente. E aí você põe ali um esmalte ou principalmente super bonder. Dá uma grudada ali, uma gotinha, tá? Para o super bonder não espalhar, você não perder muito cabelo. E assim você consegue pentear com a chapinha. Aí você dá 2, 3 passadas na chapinha, meu, o cabelo fica retinho, perfeito assim, ó. Mais retinho que isso, que não fica essas fagulhas. E aí esses cabelos fagulhentos você deixa pra lá, se quiser, e só usa o mais comprido. Então usa essa tática da cola quente, faz uma bolinha de cola quente. Quem não tem cola quente, faz no Durex. Vai fazendo o cabelinho do lado do cabelinho, tudo presinho no Durex, entende? Depois você pega e vai juntando isso. Pega uma pinça, puxa e coloca uma gotinha de Super Bonder ali pra juntar um grumo. O importante é fazer um grumo de cabelo para você poder fazer a chapinha. E assim você consegue ir modelando, depois você só corta esse gruminho. Beleza? Foi assim que eu fiz aquela joia daquela senhora que faleceu para arrumar aqueles cabelos ondulados. É assim que vocês podem fazer com todo o cabelo meio tunhunhun que chega aí para vocês, por exemplo, Spitz alemão, Golden, o Golden Retriever, aquele cachorro que é parecido com o labrador, aquele grandão, bonitão, loiro, com aqueles cabelos esvoaçantes, eles vêm com um cabelão assim, às vezes grande, só que ele é meio tonhonhon, meio ondulado, ele é meio frufuruzento. Então, o que você pode fazer? Pode fazer a mesma técnica, dando uma esticada nesse cabelo, que vai te ajudar a fazer uma letra. Tudo bem? O importante quando for fazer uma letra, principalmente nessas técnicas mais chatas, que não é uma coisa tão fácil de fazer e que tem que fazer num sanduíche, você treinou uma vez, deu certo, mas só fez uma, não fez mais de uma, eu já fiz umas 4, 5, 6 vezes e todas as vezes fica muito bom. Mas eu ainda tenho conhecimento para dar uma consertada. E eu tentei passar aqui nas aulas todo o conhecimento de conserto, principalmente. Porque fazer dar certo é fácil. O problema é quando dá ruim e a gente tem que consertar. O problema é a mentalidade da gente ter de não desistir. Então, é isso que eu quis passar, principalmente nessas aulas, de fazer
cabelo em letra. E tomem cuidado, muito cuidado com quando tiver pouco material. Porque se você tiver bastante e a primeira joia não ficar muito legal, você consegue fazer uma próxima. O problema é se você tiver aquela meia dúzia de pelinho. Conversa com o tutor, conversa com o dono daquele cachorro, conversa com aquela família para fazer uma joia de uma forma diferente, que você vai ter certeza absoluta que aquele cabelinho vai ser usado de outra forma mais visível do que fazendo uma letra com meia dúzia de fio de cabelo que você nem sabe se vai aparecer. Beleza? Tudo entendido? Espero ver joias lindas de letras de vocês. Ainda tenho essas duas técnicas aí que eu falei, do contact e do... Ai, meu Deus! Plastificação. Vou levar lá na copiadora, vou pegar um pedaço da chapinha de plastificação, porque a chapinha de plastificação é um plástico em cima, um plástico embaixo. A gente coloca o documento e enfia dentro da máquina, né? Eu não tenho plastificador aqui. Então, eu vou lá na copiadora dos meus parentes aqui de perto, que eles têm uma copiadora, que é onde eu imprimo minhas fotos coloridas, quando eu preciso fazer joia de foto e tal. Tem impressora, é uma copiadora, né? Uma empresa de cópias. E eles têm a plastificadora lá. Então, eu vou pegar uma chapinha daquela, trazer para cá, posicionar bonitinho, e daí eu levo para lá para eles plastificarem daquele jeito bonitinho para mim. Não sei se vai dar certo. Para mim, vai ficar mais grosso ainda que o Contact. É a minha imaginação, porque o Contact é grosso e a plaquinha de plastificação, quando a gente tem um documento na mão plastificado, ele é muito grosso também. Então, eu me pergunto, será que vai lacrar quando eu for cortar em volta? E será que eu vou conseguir fazer isso sumir? E tem uma coisa muito importante que a gente pode conversar aqui. Se você fizer, por exemplo, esse sanduíche de uma forma que ele fique bem limpo e perfeito, sabe? Tipo assim, você vai fazer só uma meia-lua de cabelo branco de um ser humano que faleceu. Um cabelo branco mesmo. Tipo meu pai, pegar aquele cabelo branco que não faleceu, meu Deus do céu, pegar aquele cabelo branco do meu pai e fazer tipo uma meia-lua, assim, um degradê de pelinhos ali, no durex ou na plastificação, seja lá onde for, e fazer esse sanduíche. O que eu posso fazer para evitar um pouco o aparecimento desse durex em volta? O que vocês podem fazer é cortar do tamanho praticamente da joia, igual a joia de foto que não sei se você já viu ou se você ainda vai ver nos próximos módulos. A joia de foto a gente faz quase ocupando a joia, o pingente inteiro. Então, por exemplo, esse pingente tem 3 centímetros, beleza? Então, eu faço com 2,8 para ficar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá e 1 milímetro para cá, resina com resina. Para ter esse contato de resina com resina para lacrar, concorda? Porque senão se o durex ficar ali dividindo a joia, ela vai abrir em duas partes, se ela cair no chão e tal. Então, pelo menos 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, a gente pode colocar o durex inteiro. A gente pode fazer o implante inteiro, mesmo que uma parte vai ficar transparente, uma parte. E aí depois você enfeita, vem a flor, depois vem a folhinha de ouro, depois vem o strass, depois vem o brilho, sei lá o que você quiser colocar na joia. O importante é que você também pode fazer o chão inteiro. Então, uma peça assim de 3 por 4, beleza. Então, você corta 3 por 4 durex para ele dar quase o tamanho da joia como um todo. E aí você implanta tudo de uma vez. Então, vai te evitar ficar aquela bordinha branquinha aparecendo, tá bom? Não é tão legal, porque não vai ficar tão bonito, vai ter uns brilhos estranhos. Então, é melhor ainda fazer bem rente, bem certinho, mas é uma opção também. Tudo bem? Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito dessas joias de letra. Conforme eu tiver mais táticas mirabolantes, eu venho atualizando testes que eu ando fazendo. Tem uma resina chinesa, que é a resina com cura UV, que ela cura com UV, com aquela lâmpada azul UV. Então, é uma resina que ela não tem mistura, né, de endurecedor ou catalisador com resina, ela já vem prontinha. E tem um cara brasileiro fazendo, tá em teste ainda, eu tenho aqui para testar, inclusive. E ele pediu feedback meu de testes da minha empresa, do meu Memórias, né, do PET na resina para ele. Eu vou dar esse feedback, só que eu ainda estou insegura quanto ao amarelamento. Se essa resina com cura UV, tanto a chinesa quanto a brasileira, em algum momento, talvez daqui a 6 meses, 1 ano, a gente tenha ela aí maravilhosa, sendo vendida no Brasil num preço acessível.
Essa resina chinesa, ela custa caríssimo, tipo, caríssimo assim. Um frasquinho de 30, 50 gramas que eu comprei custou R$ 80. 80 gramas, 30, 50 gramas, sabe assim? 30 gramas. Mas uma vez que você coloca a resina e coloca para secar, em 1 minuto, 2, ela tá seca. Então, para a gente fazer letra é muito fácil, muito legal. Qual é o problema? Quanto tempo isso demora para amarelar? Então, estou em testes, ainda tenho joias minhas com essa resina no ambiente, tomando sol, tomando chuva, porque para mim é a pior das hipóteses que vai acontecer com a nossa joia, mas ao mesmo tempo, para mim ter certeza e para mim acelerar também o processo de envelhecimento dessa resina. Para mim ter certeza que a resina fica anos e anos e anos boa, eu tenho que acelerar o máximo que eu posso. Então ela tá no sol, tá na chuva, tá no meio das plantas, tem 2, 3 joias lá de teste e assim, daqui a uns meses eu consigo contar se ela vai nos ajudar. Então nesse caso, em vez da a gente pode modelar ali o cabelo no durex, e nesse caso colocar resina japonesa ali e colocar a lâmpada UV para curar. Só que ainda tenho receio que vai ficar amarelo. Então ainda não tenho certeza para falar sobre isso. Porque daí também vai ser um mundo muito legal. Porque em vez de fazer do jeito que eu ensinei na joia 1 e na joia 2, colocar 1 graminha de resina, esperar 1 hora, 2, essa letra M secar para você implantar, meu, é 1 minuto, 2, 3, secou, você já implanta. Então é mais... A gente ganha tempo. E é mais fácil, porque você pode fazer um lado do M, colocar um pouquinho de resina e curar. Aí você continua a letra, outro pouquinho de resina, cura. Continua a letra, outro pouquinho de resina cura. Continua a letra, outro pouquinho de resina cura. Entende? Então, em 10 minutos, você vai manipulando em cada fase, com pinguinhos de resina, e ela vai ficando prontinha do jeito que a gente quer. Então, ainda estou nas fases de teste. Eu imagino que vai dar um bom resultado, porque até agora está indo muito legal, mas ainda tenho meus receios. Então, para mim passar para vocês uma coisa com segurança, precisa ainda um tempinho. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado dessas joias lindas. E qualquer dúvida, manda aqui, manda lá nas comunidades que eu respondo. E quem tiver ideias diferentes, compartilhem. A gente testa, eu testo. Às vezes tem umas coisas mirabolantes na cabeça de vocês que nem surgiu na minha. Quando vocês veem as minhas ideias, surgem ideias mirabolantes na cabeça de vocês que eu sei. Várias alunas vêm com ideias novas. Então aí eu faço, e aí quando você me conta a sua ideia nova, eu também consigo criar mais coisas. Então, assim a gente vai compartilhando e vai crescendo nosso banco de conhecimento. Isso daqui foi técnica que eu inventei, que eu descobri e ninguém me ensinou nunca no mercado. Então, quem faz joia de letra ou faz igual porque teve a mesma ideia, ou faz de formas diferentes. Então, a forma que deu certo para mim aqui, de todos os testes que eu fiz na minha vida, e que garanto praticamente 100% das joias perfeitas, é assim, tá bom? Um beijo bem grande, então vocês têm na mão um segredo. Isso é segredo mesmo, porque é difícil, ninguém ensina, tá bom? É o diferencial de vocês para as joias de vocês ficarem perfeitas. Beleza? Beijos, até logo e tchau!